Olá, olá, olá. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Salve Fernando, salve Rosinha, Bruna, Vanessa, Elizabeth. Tô com a impressão de que o Instagram tá demorando mais a avisar vocês. Hoje vai ser uma live muito importante, tá? Hoje vai ser uma live importantíssima. Não que as outras não sejam, mas hoje é uma live muito boa, tá? Elizabeth, Pati, Gorete, Lucy. Tô vendo aqui que o pessoal do seminário tá entrando. O pessoal do seminário, vocês vão aproveitar muito essa live, muito. Depois da aula de ontem, mas quem não é do seminário também vai aproveitar bem, tá? Vou esperar mais um pouquinho para a gente poder entrar junto aqui, que hoje o tema é interessante. Hoje o tema é importante, tá? É um tema muito bom para tirar vocês da neurose da vida. Eu tô com a impressão que o Instagram ele tá demorando mais a notificar, ele não era assim. Gente. Estamos chegando ao fim do social media. Social media agora tá ficando cada vez mais difícil. Então, gente, se vocês puderem compartilhar aí com o pessoal aí pra gente dar uma acelerada aí pra quem entra em live, pra dar uma ajudada pra gente começar aqui junto. Aí, Vanessa falou, o meu ainda não avisou. Eu tô falando, o Instagram agora ele não tá avisando até pra quem acompanha o meu conteúdo. Tá foda. É o jogo, né, gente? É o jogo. A gente tem que entender também que a gente usa essa plataforma gratuita, né? Então, como a gente usa essa plataforma gratuita, eles querem também receber um dinheiro por isso. Então, tem que ficar agora botando dinheiro em tráfego pra poder avisar vocês. É brabo, né? Complicado. Matias, meu querido. Então vamos lá, vamos começar assim mesmo, né? Já que, enfim, paciência, se a gente não consegue avisar todo mundo, se o Instagram não avisa todo mundo, a gente deixa essa live gravada aqui e o pessoal assiste depois, tá? O comecinho. Então vamos lá. Essa aqui é uma live muito importante porque eu vejo muitas pessoas que têm um desajuste muito grande entre o mundo interior e o mundo exterior, tá? Por que as pessoas elas têm esse desajuste entre o mundo interior e o mundo exterior? Não é por mal. Tá? Não é por mal e existem alguns ensinamentos que são passados e que eles são passados de uma maneira às vezes muito superficial, muito às vezes infantil no sentido de inocente. Vê se isso aqui não é uma coisa que você ouve falar aí, para um monte de blog de autoconhecimento, inclusive eu falo, Nevinha fala, muitas pessoas falam, terapeutas holísticos falam pra caramba, tá? Mas requer uma atenção muito grande, muito profunda. Que é o quê? Quando as pessoas falam o seguinte, qual é o mito, vamos dizer que é um mito fundador que acaba levando a gente a essas projeções muito doidas em relação ao mundo exterior e mundo interior. As pessoas dizem, olha, não existe o mundo externo, tudo está dentro de você. Não é isso? Não é isso que as pessoas falam? Não é isso que é dito por aí, aos 7 ventos? Pois é, isso é uma verdade, tá? É uma verdade muito profunda. Só que verdades profundas, elas não são fáceis de serem digeridas. Não é com facilidade que você vai entender, se está tudo dentro de mim, significa tudo que está dentro do meu peito se resume o mundo. Não necessariamente. Não necessariamente. Por isso que existiam, né, as antigas escolas, as antigas escolas iniciáticas, né, a maçonaria positiva, os Rosacruzes positivos, os ensinamentos ocultos, aqueles ensinamentos que eles não poderiam ser jogados aos 7 ventos, aquela famosa ideia de Jesus, não jogue pérola aos porcos. Por quê? Para não trazer confusão e as pessoas também não olharem essas pérolas como se fossem pedra, lixo, lama. Né? Se você joga uma pérola no porco, o porco não vai saber o valor daquilo. Pois é. E essa verdade que é colocada nas pessoas, que olha, tudo está dentro de você, nada está fora.
Essa é uma verdade profunda. E essa é uma verdade que vocês podem levar, tá? Carregue essa verdade com vocês, porque é uma verdade, sim, cristalina. Só que muita atenção a essa verdade. Eu vou falar muito rapidamente com vocês sobre essa verdade. Essa verdade é no sentido de nós somos filhos do mesmo Pai. Nós somos filhos da mesma fonte criadora. Nós somos criaturas que compartilham o mesmo Criador. Nós viemos do mesmo grande Espírito. Nós somos filhos do grande Espírito. Nós compartilhamos toda a realidade. Compartilhamos a mesma centelha divina. Compartilhamos a mesma divindade. Compartilhamos e criamos, né? Co-criamos todo o universo. Tudo o que está dentro de mim também está dentro de você. Porque viemos de uma mesma fonte, né? Viemos do uno, do marco inicial, do Criador. Se viemos tudo de uma coisa só, significa que não há nada separado desse um, não é isso? Se viemos da mesma fonte, somos, no fim de tudo, um grande quebra-cabeça que, se encaixando, forma esse uno. E esse uno, que é a fonte criadora, ela permeia e está dentro de cada um de nós, né? Muito resumidamente, essa é a ideia. Essa ideia de que tudo é uma coisa só, somos todos um, não é? A realidade é tudo um campo só. Acontece que quando a gente mergulha na matéria, na densidade profunda, à medida que a gente vai descendo, essa união ela vai se quebrando, né? Vai se quebrando no sentido com muitas aspas, tá? Com bastante aspas. Ela vai se quebrando. Então ela vai se polarizando. Então, à medida que a gente desce dessa fonte, tudo vai se polarizando. Então, o número 1, que é o marco inicial, o uno, ele começa a se tornar, então, o número 2. O 2 é a polaridade, tá? São os opostos, a dualidade. Então, à medida que a gente vai se densificando, a gente vai dualizando. E quando há essa dualidade, há, então, a necessidade, então, da separação, obviamente. Então, se há essa separação, você tem que entender que há dois mundos, sim, tá? Há, sim, dois mundos. O seu mundo interior e o mundo exterior. Na dualidade existe isso, que é a nossa realidade física hoje. Sim, tudo está dentro de você no sentido maior, no sentido espiritual, mas não no sentido dual que a gente está vivendo. Então, eu estou tentando desmistificar um pouco essa verdade que é dita a vocês. Cuidado com as verdades. Que as verdades, ela não é para ser usada ao léu, assim, né? Não é para ser usada de qualquer modo. Ela tem que ser entendida muito profundamente. Eu costumo dizer que a verdade, a simbólica da verdade é o sol. O que o sol faz? Você consegue olhar diretamente no sol? Você não consegue, você se cega. O sol é muito forte, né? Ele ilumina, ele trata, por exemplo, o Sol. O que o Sol faz com os outros planetas, com a Lua? Através da luz da verdade, através da sua projeção da verdade, ele ilumina os outros corpos. Sem a luz do Sol, a Lua jamais poderia ser vista por nós, porque o Sol, ele brilha, ele penetra aquela luz da verdade e faz aquele corpo se iluminar. E então é mostrada a verdade daquele corpo celeste, né? Daquela Lua, né? Da Mercúrio, Saturno, etc. Então a verdade, muitas vezes, ela vai mostrar o que é, só que muitas vezes você não está preparado para olhar diretamente para essa verdade. Você não tem olhos ainda preparados para olhar para o Sol. Por que a águia, né? A águia, o falcão, eles são geralmente símbolos que estão junto com reis e rainhas ascensionados, por exemplo. Porque a águia é o único animal, a única ave que consegue olhar diretamente para o sol. E significa que ela tem olhos depurados, olhos para encarar a verdade e reconhecer a verdade de frente. E muitas vezes a gente não está preparado para reconhecer essa verdade de frente. Mas a gente pode reconhecer a verdade com a sua iluminação em volta. Você consegue enxergar o dia sem precisar olhar diretamente para o sol, não é? Pois é. Então é assim que a gente faz. A gente reconhece a verdade com a realidade à nossa volta. É assim que a gente consegue chegar à verdade. Então a gente precisa lapidar esses olhos, esse olhar, para que a gente finalmente consiga ter esse olhar de águia e consiga olhar para o sol de frente, né? De fronte. Então,
O que a gente tem que fazer? Essa é uma verdade que foi entregue como um sol. Tudo é uma coisa só. Tudo é uma coisa só. O famoso panteísmo, tá? Que é Deus está em tudo. Deus não está num lugar específico. Deus não é um ser pessoal. Deus é tudo. E Ele permeia tudo. Ele está em todos os cantos. Tem a centelha divina nessa blusa, no celular, em todos vocês, nos bichinhos, em tudo. Então tudo é uma coisa só, né? E aí tudo é uma coisa só. As pessoas começam a entrar então na ideia de que, olha, se tudo é uma coisa só, esse universo, Deus está dentro de você. Eu estou tentando aqui desmistificar isso para vocês, tá? Então Deus está dentro de quem? De nós. Então nós somos seres completos por termos essa centelha divina dentro da gente. Somos seres completos espiritualmente, que viemos da fonte, né? Está dentro de nós. Então, dentro de nós, nós conseguimos ter os recursos necessários para a nossa evolução. A única perfeição que há dentro de nós é a centelha divina. Por quê? Somos seres imperfeitos, correto? Por que nós somos seres imperfeitos? Porque nós estamos em evolução. Conversei isso com o pessoal do seminário de empoderamento ontem. Vocês vão entender melhor. Mas calma, fiquem comigo aqui. O pessoal aqui que não é do seminário, vocês vão entender. Fiquem comigo. Tudo que é, o que é? Tudo que acontece simplesmente é Deus. Deus não é o todo. O todo é, porque ele é perfeito. Tudo que é estático, é perfeito, que não necessita de modificação, não necessita de aperfeiçoamento, é a perfeição divina, é o Deus, é o todo. Todo é perfeição divina, né? E nós viemos dessa perfeição. Nós contemos um pedaço da perfeição dentro do nosso espírito. A fagulha de luz, né? A fagulha luminosa. Nós contemos um pedaço dessa perfeição em nosso coração, que é a centelha divina, que é o nosso eu sou. Quem é o eu sou maior? O grande espírito, Deus. A perfeição maior. Eu sou. E nós somos tipo um eu souzinho. Né? Nós somos o eu sou. É a poder da criação do eu sou. Né? Então temos dentro de nós esse pedaço de perfeição, que é o pedaço de Deus, que reside dentro da gente. Que reside dentro de cada ser vivente, de cada energia, de cada onda, de tudo. Então esse eu sou, nós temos a nossa perfeição dentro da gente. Mas o espírito em si, ele é imperfeito. O universo, ele é imperfeito. Por quê? Porque nós podemos evoluir, nós podemos nos modificar, nós podemos experienciar. E essa é exatamente por essa imperfeição que nós temos, que é uma imperfeição perfeita, feito pelo ser perfeito, né? Graças a essa imperfeição que nós temos a possibilidade de evoluir, a possibilidade de experienciar, a possibilidade de nos modificar. E dentro dessa imperfeição, nós então vivemos nesse universo. Por isso que o universo ele está em constante crescimento. Por causa dessa imperfeição dentro da perfeição. E aí então, muitas pessoas trazem essa verdade, que contemos essa perfeição dentro da gente, que é a centelha divina, e dizem, olha, o que você procura está dentro de você. Está dentro dessa perfeição. Está dentro do eu sou. Do seu eu sou. E isso está corretíssimo. Só que isso, gente, é de uma profundidade que a gente tem que sentir muito profundamente, ou raciocinar, seja qual modo você entende o mundo. Então vocês precisam entender isso de um modo muito profundo. De entender, olha, existe uma perfeição que pode ser acessada por você, mas não é de qualquer modo que você acessa essa perfeição, essas respostas que você procura, essa conexão com Deus, essa igreja, né, que São Francisco de Assis tinha que fundar. A nova igreja de Jesus era o que? É a igreja do coração, é a igreja da conexão com si mesmo, que é a conexão com Deus, porque você tem essa fagulha luminosa. Então, olhar para dentro é sim um modo de compreender a verdade que existe, né? Esse mundo que nos cerca, ele contém também essa fagulha luminosa. Então, quando dizem que a realidade ela está dentro de você, ela de fato está. Só que aí vem um grande problema agora. Isso é tudo em teoria, não é?
Aí na prática que complica. Pô, mas tá tudo dentro de mim. Aí tem gente que fala assim, pô, Igor, falam para ouvir o coração, né? Para ouvir a minha centelha divina, mas aí eu vou lá e me ferro. Não é isso? Aí cada vez que eu ouço meu coração dá problema, né? Parece que as coisas pioram. Não é assim? Na prática não é assim? Ou então eu não consigo ouvir o meu coração, eu fico perdido. Por quê? Porque aqui na dualidade, quando a gente se separa, lembra que eu falei isso? A gente se separa. Há a criação de um mundo externo, um mundo coletivo, tá? Que alguns chamam de holograma, outros chamam de realidade consensual. É a realidade coletiva, é a realidade onde todos os espíritos cocriam. E a sua realidade interior. E esses dois mundos, obviamente, eles têm uma interseção. Eles se conectam, tá? Existe uma interface desses mundos. Lembra o círculozinho da escolinha que a professorinha ensinava? Vou desenhar aqui. Aí. Então são os dois mundos. O mundo interior e o mundo exterior. Aqui, ó. A professora, né, a interseção, né, a interface aqui. Então existe o seu mundo interior e existe o mundo exterior, porque nós estamos na dualidade. E aqui, essa interface aqui é a nossa conexão, tá? Essa conexão é aqui onde a centelha divina faz toda a conexão, todo emaranhado quântico, né, que a gente chama emaranhado quântico. Então, nessa interseção é que a gente entra em dinâmica com o seu mundo interior e com o mundo exterior. O mundo exterior, ele tem uma dinâmica muito maior do que o seu mundo interior. Vou dar um exemplo. Se vocês pararem para observar a natureza, vocês vão perceber que a natureza ela tem um movimento próprio. Por mais que você faça força para pensar, não, eu quero que tudo pare nesse instante, não vai parar. Os bichinhos vão continuar um comendo o outro, né? As aves vão continuar cantando, voando, né? O vento vai ventar, a maré vai marear, né? O sol vai continuar esquentando, a lua vai continuar aparecendo. Então, o mundo externo ele tem um movimento próprio. E o seu mundo interno ele também tem outro movimento próprio. Apesar deles se cruzarem. Apesar deles se cruzarem. Então, só que aí existe um problema. Quando as pessoas dizem, olha, tudo está dentro de você, nada está fora, é o que eu falei, é no sentido de união, união da centelha divina. Tudo é divino, né? Tudo é uma coisa só, nada é excludente um do outro. E aí quando as pessoas dizem, tudo é uma coisa só, e se só o seu mundo interior importa, o que as pessoas fazem? Elas excluem o mundo externo. O mundo externo não tem problema, não precisa entrar em dinâmica com ele. Se tudo é interno, eles excluem o lado da polaridade. Eles excluem o equilíbrio desse universo. E aí fica só com o mundo interno. Sendo que o mundo externo é também parte desse mundo interno. Só que eles excluem. As pessoas excluem. Então se é só o mundo interior, eu vou escutar a minha centelha divina não dando importância ao que acontece à minha volta. Não é? O que acontece à minha volta aqui é secundário, né? Não é importante. E aí se perde no mundo interior, onde não consegue levar em consideração o que acontece à sua volta. Não leva em consideração que o tempo passa, não leva em consideração, por exemplo, que aqui nesse plano que a gente está, existe uma economia, né? Existem os fatores políticos, existe, por exemplo, leis que são leis ruins, são leis imorais, né? Outras leis são leis morais, existe uma família difícil, existe outra pessoa difícil, e a pessoa ela se perde só no seu campo interior. E quando você se perde só no seu campo interior, você entra num movimento, tá? Quando você se perde, presta atenção, quando você se perde num movimento interior e você exclui o externo, como se ele não fosse necessário, você não está juntando, você não está fazendo essa fusão de que tudo é uma coisa só. Você está excluindo, você não está integralizando. Por quê? E aí que é um movimento muito sutil que poucas pessoas percebem, tá? É um movimento muito sutil. Que é o quê? Quando a gente fala, tudo é uma coisa só, a pessoa fala, então tá bom, então eu vou excluir o mundo, eu vou entrar dentro de mim, vou entrar em conexão com a minha centelha. Isso significa que tudo que acontece nesse mundo diz respeito a mim.
Não é isso? Tudo que acontece nesse mundo diz respeito a mim, diz respeito ao meu processo. O universo está ao meu favor. Essa é uma outra verdade. O universo está ao seu favor. Os movimentos que acontecem da vida são para você, tá? É para você sim, só que não do modo autocentrado. E é aqui que está o problema. Que muitas pessoas caem nessa ratoeira. Quando olham para si, olham demais para o seu movimento, olham demais para si, né, para a sua autoimagem, criando então um movimento narcísico, vocês já ouviram falar, um movimento narcisista, um movimento do egoísmo e da vaidade. Por quê? Porque exclui o outro, exclui o mundo e começa a então entender que o mundo gira ao teu redor. E aí começa a entender que os fatos que acontecem na vida dizem respeito somente a você. E você exclui o outro, você exclui o externo e você não integraliza. E aí você se perde num mundo, tá? No mundo, esse é uma armadilha do ego, é uma armadilha da nossa personalidade ainda frágil, de que acha que o mundo vai girar ao teu redor e as pessoas falam para te provocar, as pessoas se vestem para te alegrar, né? As pessoas falam para você, não é isso? As pessoas, elas se perdem nisso. De fato, o universo, ele está ao seu favor. Ele sempre vai responder você. Só que não de um modo egoísta, mas de um modo onde você consegue se integralizar com o mundo sem se fechar em si. As pessoas autocentradas, elas têm grande dificuldade de, por exemplo, aceitar uma mudança do mundo. Aceitar que outras pessoas têm vontade. Aceitar que uma pessoa não te ama. Aceitar, por exemplo, que um relacionamento acabou. Aceitar que um filho saiu de casa. Enfim, aceitar, por exemplo, que o teu político preferido não foi eleito. E aí entra esse movimento da não aceitação. É o quê? É um movimento que te puxou para dentro de você e você esqueceu que o mundo também está te ensinando, porque o mundo também faz parte de você. Você se perdeu dentro de si, dentro do que você acha, dentro do que tua mente imaginou que fosse. Eu entrei em conexão com a minha centelha divina. Será mesmo que você entrou em conexão com a sua centelha divina? Mas você consegue olhar na janela e aceitar também o fluxo do mundo? Aceitar que as pessoas são como elas são, que existe o mal, existe o bem, existe a ilusão, a mentira, existe a verdade? Você consegue perceber isso? E se você começa a fazer um descompasso, você começa a achar que tudo é para você, tudo é para você, tudo é para você, tudo é para você, você vai ter um descompasso entre a realidade física e a realidade interior, a realidade mental. Você não está entrando em conexão com a realidade espiritual. A realidade espiritual, ela está para além, porque são 3 planos da existência: o plano material, corpóreo, o plano mental, que é o intermediário, que é a ligação entre o céu e a terra, e o plano espiritual, né, que é o superior, é o plano superior. Você jamais vai acessar o plano superior se você se perder na tua mente. Porque é a mente que traz o acesso ao terceiro plano, né? A mente ou o coração, né? A mente, dependendo se você tiver uma mente ok, o seu coração ok, você sobe. Se você tiver o coração, né, corrompido ou a mente ok, você não vai conseguir subir. Você tem que ter os dois bem. Sobe e vai. Permite uma mente limpa e um coração puro. Você acessa, você sobe, né? Só que aí a gente se perde então nesse descompasso de achar que a realidade inteira ela está se movendo para os seus desejos particulares. E não é assim que a centelha divina funciona. Os seus desejos particulares, eles não vão ser saciados pelo seu mero desejo. As suas projeções infantis começam assim, né? Aquele processo da projeção, né? Todo mundo fala também, o efeito espelho, não é? Se uma pessoa me irrita, significa que você tem um pedaço ali, né? Que você se reconhece nela. Só que as pessoas levam isso ao extremo.
Como eu falei lá no começo, aquele mito, né? Não é um mito, não. A verdade sobre que tudo é uma coisa só. O que está fora é o que está dentro de você, não é? E aí você vê uma pessoa irritada e você reconhece a irritação dela, uma pessoa, né, que não diferencia o mundo externo do mundo interno, ela vai pensar, poxa, eu reconheci a raiva naquela pessoa, eu reconheci a maldade naquele ser. Significa então que eu sou ruim. Significa então que eu sou mal. Não, não é. Não significa que você é mal, não significa que você é ruim. Mas que você entende aquele movimento externo. Que de um certo modo a tua experiência interior reconhece que aquele ser tem uma maldade, tem uma má intenção. Não significa que você é ruim, mas que você entende isso. Mas que isso não é teu. Percebe a diferença? Eu reconheço no outro, mas não é meu. Posso ter sido em outra vida. Por isso eu reconheço. Mas não é meu. Não é o estado atual meu. Não é o que eu quero exercer. Então aqui muito cuidado, gente. Muito cuidado, porque senão vocês vão achar que tudo tem a ver com vocês. Dentro das suas exaltações emocionais. Tá? Exaltação emocional, quando eu digo, é um desequilíbrio. Um desequilíbrio interno de vocês. Vocês só podem levar, né? Eu parto do pressuposto que façam a separação. Para vocês não se perderem nisso, façam a separação. Esquece um pouco essa verdade maior sobre que tudo é uma coisa só. Tudo é uma coisa só. Ah, é porque se a minha mãe é grosseira, porque é uma parte de mim, né? É uma parte de mim, então eu tenho que aceitar. E aí essa aceitação muitas vezes é um comodismo. Então a pessoa se perde. Então a minha sugestão é: façam a separação. Comecem a separar. Tá? Separa, é sério. Vocês não vão cair, não vai baixar a vibração, não vai nada. É só uma forma didática. Como é que a gente entende um assunto difícil? A gente quebra o assunto em vários tópicos pequenos, né? Faz um grande tópico, aí os subtópicos você vai estudando tópico por tópico, e aí você entende o todo. Não é isso? Então faça isso. Comece pela separação. Separe. Separe. Existe um mundo físico, que ele funciona, independente do que eu acho, do que eu sinto. E existe um mundo interior meu que está aqui no meu coração, que está aqui na minha mente e que só eu compreendo. Tá? Criem um olhar objetivo. Por exemplo, sem muito subjetivismo e sem muita interpretação. Isso vai ajudar vocês a delimitarem o mundo interior de vocês. Eu sei que parece muito mental, mas vai ajudar se você estiver numa confusão, se você estiver confundido em muitas coisas. Tá? Isso vai ajudar a organizar um pouco a tua mente, a organizar um pouco a tua cabeça. Para você não achar que tudo diz respeito a você. Claro, né? A grande parêntese é claro que tudo diz respeito a você, mas de um outro modo que eu já vou falar. Tá? Então parta do pressuposto, aqui ó, presta atenção, parta do pressuposto que nem tudo diz respeito a você. Tá? Que nem sempre estão querendo falar com você. Nem sempre o universo está querendo te mandar uma mensagem. Aí você começa assim, tá? Você começa assim. Você cria um olhar objetivo pelo que é. Eu dei o exemplo da semana passada. O teu amor chega para você e fala: olha, meu amor, tem um carro de 2005 que eu finalmente vou conseguir trocar esse carro. Não é? Vou conseguir trocar esse carro pelo carro do ano. Finalmente, aquela lata velha lá, vou conseguir vender e comprar um carro novo. Só que você também tem um carro 2005. E aí quando a pessoa diz aquela lata velha, você acha que é para você. Porque seu carro também é de 2005. E você sabe que seu carro é uma lata velha. Né? Aí você fala: ah, não, ele está falando do meu carro. O teu amor, né? o seu ser que você ama, o teu namorado, tua namorada, marido, esposo, chega você e fala isso: porra, finalmente vou conseguir trocar o carro de 2005. Ele está falando dele. O teu amor está falando dele, único exclusivamente dele. Ele não está falando de você. Mas como você confunde o mundo externo com o mundo interno, você absorve um fato que é dele, uma alegria que é dele. Ele considera o carro dele uma lata velha, né? 2005, sei lá, 2001, 92, sei lá, e vai conseguir trocar o carro para 2021. Ele está falando dele, não está falando de você, é um movimento dele. E aí você pega esse movimento dele e transfere para você. Esse é o efeito projetivo, né? Você projeta. Você cria um troço que não é verdade. No mundo objetivo não é verdade.
E aí você vai ficando neurótico. Ah, mas ele falou de mim. E aí, um momento que poderia ser um momento de alegria, porque ele está compartilhando uma alegria, uma vitória com você, você transforma aquilo num caos, numa tempestade de copo d'água. Porra, mas ele quis me ofender, né? Ele não consegue falar uma coisa sem me ofender. E às vezes a intenção da pessoa não era nem te ofender, ela não estava nem olhando para você. Às vezes ela não tinha nem lembrado que você tinha um carro 2005 também. Não estava nem aí. Só que você confunde esses mundos. Então cria um olhar objetivo. Ah, ela está falando dela, não tem nada a ver comigo. Isso vai te ajudar de início. Vai te ajudar de início. Ah, ela está falando do carro dela, a vitória é dela. Só que por coincidência meu carro é 2005 também, né? Pode ser que você esteja feliz, você não queira trocar o carro 2005. Você quer continuar com ele, mas a pessoa quer trocar. Então comece a entender uns movimentos da vida sem subjetivar muito, sem achar que tudo é para você. Por quê? Isso vai começar a te dar maturidade, tá? Essa maturidade vai começar a colocar você numa ascensão espiritual muito boa. Que é o quê? É num movimento onde você vai conseguir entrar em dinâmica com esse mundo sem se ofender com tudo. As pessoas hoje em dia não se ofendem com tudo. Onde tudo é relativo, onde nada tem uma certa verdade, um certo objetivo. Por isso, as pessoas elas estão misturando esses mundos, só que elas não estão misturando esses mundos de uma forma harmônica. Elas misturam esse mundo excluindo o externo, né? Eles excluem o externo e só há o mundo interior. Como se o mundo objetivo rodasse, né, ao redor do umbigo dela, né? O umbigo do universo. Ah, isso aqui só existe por causa de mim. Todos os sinais são para mim. Só que para você entender de fato esses sinais, para você entender como o universo comunica com você, como a centelha divina conversa com o seu coração, você precisa se delimitar nesse mundo. Você está no mundo dual. Não se esqueça disso. Você está no mundo dual. Vai existir essa realidade consensual, esse mundo aqui, que ele vai sobrepor a você muitas vezes. Por exemplo, um exemplo do mundo dual. No movimento externo, pode ser que a internet caia e vai parar para todo mundo. Eu vou parar de falar, vocês param de falar. E não adianta eu ficar birrento, brigar. Porra, mas eu tenho que continuar falando. É realidade. É realidade consensual, é realidade coletiva, é realidade objetiva, né? Caindo sobre mim. E eu tenho que aceitar. Porque a realidade objetiva ela tem um movimento dela. Ela tem um movimento dela. E eu tenho que entender que existe um movimento dela. Não é só a minha vontade e o meu desejo. De, não, a internet tem que estar aqui. Mas se a realidade objetiva disser que não vai ter. Vocês compreendem que existem dois movimentos. Então, se vocês trazerem primeiramente essa separação, vai ficar mais fácil vocês compreenderem os seus movimentos internos com mais facilidade. Porque enquanto você ainda não consegue entender isso, separa. É sério, separa que vai ficar mais fácil. E aí depois vocês unem novamente. Já comecei a entender que o mundo ele funciona de um certo modo. Né? As pessoas têm vontades, as pessoas têm expectativas, as pessoas se frustram, tem pessoas mais, né? O meu político pode não ganhar todas as eleições. Enfim, pode ser que o meu projeto, o meu trabalho, ele funcione, depois ele não funciona, né? Tem momentos de bonança, depois tem momentos de escassez e assim vai. Quando você começa a compreender esses movimentos da vida, objetivos, você então começa a unir, começa então a ter olhos atentos para a realidade, que ali se manifesta a centelha divina, que ali se manifesta também o universo. O universo ele não vai se manifestar só dentro de você. Ele se manifesta a priori, né, com mais força dentro de você. Mas ele pode também se manifestar pelo mundo externo. Com uma palavra, com um gesto, ou com uma música que te lembra algum estudo, por exemplo. Né? Tem muitas pessoas que, por exemplo, passam numa prova de um concurso porque ouviram uma música, né? A música deu um site, foi ler ali, leu exatamente a página e aquela foi a página determinante para ela passar ali no concurso. Por quê? Porque teve olhos atentos. Teve olhos atentos para entender. Certo? Então, esse movimento de ter os olhos atentos, vocês têm que estar muito bem afiados para vocês perceberem quando há um movimento do mundo e deve ser aceito e quando há um movimento seu, interno, cristalino, ou um movimento interno seu viciado.
um movimento interno seu imaginativo, um movimento interno seu que ele não é a realidade objetiva em si. Quem aqui nunca imaginou uma coisa que nunca aconteceu? Quem aqui nunca criou expectativa de uma pessoa e que aquilo não se concretizou? Não é? Que não se concretizou. Por quê? Porque você imaginou, você queria que o seu mundo interno fosse o mundo externo. Você quis que o mundo, seu mundo interior, esmagasse a realidade física. E a realidade física é uma realidade coletiva. Não é só você nesse jogo. Tem uma cacetada de gente nesse jogo. Não é? Então, essa integralização que deve ser feita. Quando vocês delimitam o mundo interior de vocês, vocês começam a entender os movimentos da vida. As revoltas começam a diminuir. Vocês começam a agradecer mais. Vocês começam a perceber os sinais com mais clareza. Aí que vem a verdadeira canalização cristalina. Já perceberam que Buda nos ensinou a ter uma mente limpa? Né? Uma mente limpa, onde ela não faz barulho. Por que ele fala isso? Uma mente limpa para não ter barulho. Para que daquela mente, ele consiga perceber a mensagem que o universo quer trazer para ele. Porque o nosso mundo interior, ele também tem as suas armadilhas. E com uma mente limpa, é como se você zerasse essas armadilhas e o movimento que vem de cima, ele desce e encontra ressonância na tua mente. E aí você começa a perceber os sinais dentro da tua mente. Percebe? Então, vocês têm que ter esse movimento cristalino de não se confundir, né, com esses ruídos. Do mesmo modo que existe um ruído interno, que é o ruído narcísico, como eu falei, o ruído do seu egoísmo, do seu autocentramento no mundo externo. Existe qual ruído? O ruído das problemáticas, né? Das problemáticas sociais, dos problemas do mundo, onde você tem que se compadecer com os problemas do mundo. E você sente pena, e você fica preocupado. Ai meu Deus, mas se eu morrer? Ai meu Deus, o negócio da vacina. Ai meu Deus, o negócio de ter que botar o pano na cara. Eu boto ou não boto? Você é contra ou a favor? E aí você fica preocupado, não é? Não gera essa preocupação? E quando gera essa preocupação, você não consegue ter um olhar objetivo. Lembra que eu falei o olhar objetivo? O olhar objetivo, ele ajuda você a trazer essa separação com mais calma, com mais discernimento. A mente de vocês vai ajudar muito no externo. O coração de vocês vai ajudar muito no interno. Tá? Vai ajudar muito. Então, quando vocês entrarem em conexão com esse mundo, tá? Sim, ó o que o Fernando falou. Não se pode levar tudo que está no interno como verdade, né, meu mano? Exatamente. Nem tudo que passar no peitinho de vocês é uma verdade. Tá? Lembre-se dessa frase. Nem tudo que passar no peitinho de vocês é verdade. Nem tudo. Também desconfie dos movimentos internos. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente não sabe mais ou menos lidar com os nossos sentimentos, às vezes aquele sentimento antigo, uma mágoa, um remorso de alguém, né? Às vezes ele vem fantasiado de uma intuição, né? Vem travestido de uma lógica ali na sua cabeça. E que muitas vezes não é. É o teu ego ainda ferido, é o teu ego ainda infantil. É o ego ainda birrento. Não, eu não quero, eu quero que a realidade seja desse modo, do modo que eu quero. Não, é porque eu vou cocriar a realidade. Não, a realidade aqui, quem vai cocriar sou eu. É porque eu estou pensando e vai acontecer. Não, tá aqui dentro de mim, tá tudo dentro de mim. Só que às vezes não é uma intenção positiva, não é uma intenção cristalina, não é uma intenção de cocriar uma realidade para o bem, para si, mas é uma intenção egoísta mesmo. E que muitas vezes a pessoa não sabe ainda, sabe? É tão sutil esse movimento que a gente tem, né? Da vaidade, do egoísmo, muitas vezes, que a gente acha que é uma intuição, mas não é. E aí o que a gente pode fazer? Usa o mundo externo. Eu falo muito isso nos boxezinhos aqui do Instagram. Tá na dúvida? O mundo interno está muito confuso, muito ruidoso. Vai para o mundo externo. Vai conversar com alguém. Vai vivenciar. Pisa na grama.
né? Olhe o mundo passando. Um ótimo exercício que eu faço para quem tiver com o mundo interior muito ruidoso, muito instável, tudo mexe com você, tudo você acha que é com você, para num parque ou qualquer outro lugar e fica olhando uma pedra. É sério, esse é o exercício. Olha uma pedra, só fica olhando a pedra, fica olhando a pedra ali parada. Vai parecer que é maluquice, mas você vai começar a perceber, se você começar a olhar mesmo para aquela pedra, aquele minério ali, você vai começar a perceber que aquela pedra, ela tem um aspecto de estabilidade muito grande. Aquela pedra ali está existindo independente do seu sentimento. Aquela pedra, ela tem movimento, ela tem seu movimento estático, né? Vamos dizer assim, ela tem o seu ser, né? A sua presença estática ali, independente do que você acha. Ela está ali, ela está acontecendo. Se você quer, eu quero que essa pedra saia daqui, ela não vai sair. Pelo seu desejo, ela não vai. Então, quando você começar a perceber isso, você vai começar a perceber que o mundo ele tem um movimento dele. E que você está nesse movimento também. E que o teu mundo interior ele só pode ser misturado com o mundo exterior quando você perceber que existe, como eu mostrei aqui, existe essa separação. E vai existir essa interface. Mas você tem que entender que há essa separação. Separe. Comece se separando. Quando você for muito experiente, você une o mundo. Quando você for muito experiente no teu mundo interior, quando você conhecer os seus vícios, as suas inclinações, estiver bem conhecidinho mesmo com você, você começa a trazer o mundo para você. Você começa a afiar o teu olhar para as intuições. Enquanto isso, olha tudo de forma objetiva. Se uma pessoa vem e conta a vida dela, não ache que a pessoa está dando diretinha para você. Se ela estiver dando, o problema é dela. E aí você nem se estressa. Porque se ela deu um direto, você nem percebeu. Aí você não se estressa e a pessoa fica com cara de bunda, né? E você pelo menos teve um olhar objetivo. Ela tá falando dela, né? Ah, tá falando do carro dela, tá falando do cabelo dela, né? Tá falando da vitória dela, tá falando das coisas dela. Então se é dela, é ela, não sou eu. Então isso, gente, isso vai ajudar a acabar com muita neurose. Tá? A parar com essas expectativas loucas. Então esse descompasso, né, esse desajuste do mundo, ele vai começar a se ajustar novamente. Vai começar a se ajustar. E aí vai ocorrer um fenômeno muito bom para quem é desaterrado. Geralmente, via de regra, quem é muito desaterrado, via de regra, não consegue prosperar muito no mundo físico. Por quê? Porque é tudo muito relativo. Ah, mas eu não sei, será que é? Mas vamos lá, mas eu vou pedir um sinal e às vezes o sinal não vem, o sinal é meio, né, muito confuso. E às vezes você só precisa entrar em dinâmica mesmo com o mundo. Não é? Ah, eu quero prosperar, né? Eu quero abrir um negócio, eu preciso. Vou vender roupa, vou vender bolo, vou fazer uma confeitaria ali, né? Um hambúrguer artesanal, sei lá. O que eu vou fazer? Ah, vou ter que ver, né? Questão de CNPJ, ver burocracia, ver o que eu tenho que comprar. Eu comprar um curso para aprender a fazer hambúrguer, a bolo e etc. E aí você vai fazendo. Entre em dinâmica com o mundo físico. Simples assim. Aí você vai entrando. Você vai entrando. Aí, se vier uma intuição, por exemplo, você entrando em dinâmica com o mundo, olhando objetivamente, aí você usa essa intuição. Putz, eu acho que eu poderia colocar um tempero diferente aqui nesse hambúrguer. Aí você vai e vai que dá certo. E é assim que o universo conversa com você. O universo, ele não conversa falando, fulano tá falando mal de você. Olha, falou do carro para você. Não é nada disso. O universo, ele te leva a um engrandecimento do espírito. Não é essas fofoquinhas, não é essa besteirinha. Tem nada a ver isso. Ele me deu um sinal mostrando que ele realmente é fofoqueiro. Isso é bobeira. Isso é bobeira, isso é perda de tempo. Isso é uma projeçãozinha boba, né? Então, a dica que eu dou aqui para vocês, o que eu sugiro para vocês, separem. Tá? Separem mesmo. Isso é físico e isso aqui é o meu mundo. Vocês separando, cara, vai dar um alívio para vocês enorme. Não fiquem interpretando muitas coisas não, tá? Tropecei e caí no chão. Um espírito me empurrou. É porque é aquela vagabunda lá que não gosta de mim fez uma macumba para mim. Não. Pode até ser, mas você não vai saber, nem eu vou saber, ninguém vai saber. Então o que é melhor para você não ficar preso na mente e gerar esse monte de ruído na cabeça?
tropecei e caí, agora eu vou levantar, ainda bem que eu não machuquei, né? Eu vou continuar caminhando. Não é? Ah, quebrou o celular. Putz, cara, vou ter que comprar outro. Se não dá para comprar agora, eu vou ter que arranjar um jeito de comprar o celular. Então vai assim, às vezes é parar de interpretar muito essas coisas, que muitas vezes, por mais que você tenha intuição, tenha uma intuição boa, pode ser que você não ache a resposta. Aí você vai querer ficar cavucando, a resposta não vai achar. E aí você gasta energia, você não faz o que você faz, não meditou, não foi servir alguém, não foi fazer alguma coisa, não foi estudar e gastou energia querendo saber o que era aquilo. Ah, porque tudo é uma coisa só. Tudo é uma coisa só, mas esquece isso por enquanto. Esquece essa verdade por enquanto. Finge que você não conhece essa verdade ainda. Vai amadurecendo e depois você vai incorporando essa verdade. Tem que haver muita maturidade, gente, para essas verdades que às vezes são colocadas aí. É claro que tem muita coisa que é inverdade, mas isso especificamente é uma verdade. Mas eu estou dando uma diquinha para vocês para que vocês não se percam nesse processo. Principalmente ao pessoal que tudo é junto e etc. E não consegue prosperar, não consegue entrar em dinâmica com esse mundo, não consegue conversar com uma pessoa mais. As pessoas perdem a habilidade de conversar com as outras, né? Porque, mas ele não consegue me entender. Mas você está se esforçando para entender o outro. Você está se esforçando para entender que o outro também é um mundo. O outro também está no mundo dele. Você está no seu, mas você consegue sair do seu para ir para o outro. A interface, né? Você consegue sair do seu mundo para ir para o outro. Essa é a intenção, né? De entrar em dinâmica, de aceitar os eventos da vida, aceitar as mortes da vida, aceitar, né, que a sua saúde está indo embora, é aceitar que você está engordando, que você não quer engordar, é aceitar que você emagreceu demais, é aceitar, por exemplo, que você tem o nariz grande, é aceitar que seu cabelo ficou grande, né, que seu cabelo está feio, tem que ir lá no salão, sei lá, as coisas da vida que vão acontecendo. Aí quando você vai aceitando isso, você vai parando de virar birrento, mimado, porque quem é assim, vamos confessar, é criança. Quando a criança não gosta de uma coisa, o que ela faz? Ela esperneia, ela faz birra, ela quer porque ela quer. Mamãe, quero sorvete. A mamãe vai comprar o sorvete, aí o sorveteiro diz, olha, o sorvete que o teu menino quer, acabou. O sabor que ele quer, acabou. Aí a criança, não, mas eu quero sorvete. Faz o estardalhaço todo ali, mas eu quero. E aí o moço diz, no mundo objetivo, chega pra ele, olha, não tem o sabor. Aí o que a criança faz? Não, mas eu quero mesmo assim. Vai ficar querendo. Não é? Então esse é o mesmo movimento, saibam disso. Quando a gente tem um mundo interior ainda muito desajustado, estamos ainda com um ego infantil. Estamos ainda com um ego infantil. E um ego infantil, ele não está preparado para entrar, ele não está preparado para olhar o sol de frente. Lembra que eu falei para vocês? A águia que consegue olhar o sol de frente, é a águia que consegue olhar a verdade de frente. Enquanto ainda não temos esse olhar de águia, ainda temos o olhar ainda infantil, em que tudo bem, que todo mundo tem esse processo, vamos então no beabá, vamos no passo a passo, né? Vamos viver a vida tranquilo. Bom, se eu ainda tenho o ego infantil, vamos fazer o seguinte, vamos separar as coisas, vamos entender como a banda toca do mundo externo e vamos entender como a banda toca internamente. E aí você vai, né, ajustando e entendendo como as coisas funcionam. E aí você entendendo como funciona, você vai então integralizando. Você vai integralizando. Comecem pelo básico. Quando você aprende alguma técnica, alguma dança, você começa pelo básico, né? 2 para cá, 2 para lá. 2 para cá, 2 para lá. Aí depois você aprende a dar 2 para cá, 2 para lá, você dá uma rodadinha, dá uma giradinha, joga a pessoa para cima, joga a pessoa para baixo, né? Aí depois você vai tornando mais complexo aquele 2 para cá e 2 para lá. Joga o braço, faz isso aqui, joga o cabelo, faz um monte de troço. Então, vamos começar pelo 2 para cá e 2 para lá. 2 para cá, 2 para lá, né? Vamos começar a separar, vamos começar a dar nome aos bois. Bom, isso aqui é o mundo físico, né? Agora vou pro meu mundo interior. Faz uma meditaçãozinha, se entende lá. E depois, bom, agora eu vou trabalhar. Agora é realidade física. Depois vocês vão evoluir. Tá bom, gente? Então, a mensagem é essa que eu queria passar para vocês, tá bom? Saibam que isso aqui é importante falar. Esse é um processo de amadurecimento do ego, tá? Isso aqui vai ser um dos assuntos que eu vou dar no meu workshop esse final de semana. Então, queria passar esse conteúdo aqui, essa parte de ouro, que isso aqui é muito mais profundo, claro, mas eu trouxe para vocês vamos dizer assim,
o caldo, né? Eu tirei o caldo ali, eu espremi toda a parte bruta, então eu dei para vocês bem resumidinho, que dá para entender. Eu vou dar isso aqui mais profundo no meu workshop esse sábado, tá? Esse sábado e esse domingo. Então, quem quiser participar, hoje é o último dia, tá bom? Às 23 horas e 59 minutos de hoje, eu vou encerrar as inscrições, tá bom? Eu vou encerrar as vagas, independente se lotar ou não, tá bom? Porque pelo menos eu dou sexta-feira, pelo menos para vocês estudarem, baixar a apostila, todo o conteúdo, porque tem conteúdo para estudar, tá? Então, se vocês quiserem, esse aqui, por exemplo, a live de hoje é um dos temas, um dos variados temas que a gente vai falar sobre a maturidade do ego, tá bom? E esse descompasso entre a realidade espiritual, a realidade material. Então, deixo o convite para vocês. Quem se interessar, link na descrição, tá? É até hoje, não deixe para depois. Ah, Igor, mas amanhã para mim não. Desculpa, mas eu não vou abrir exceção para ninguém, porque eu tenho que respeitar todas as pessoas que vieram antes e eu vou fazer esse um dia de estudo que é necessário, tá bom? E aí, se não puder, se eu abrir a 4ª turma, a gente se vê, tá bom? Então, link na descrição para quem quiser. E se você não quiser fazer parte do meu workshop, faça parte do meu seminário de empoderamento. Aulas como essa aqui que eu falei, né, do workshop, tem no seminário de empoderamento também. Falo ali por 2 horas, mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia, dependendo do assunto, tá? O assunto da aula passada, por exemplo, foi entre o bem e o mal, que a gente falou. Eu fui bem profundo, trouxe essas verdades e fui desenvolvendo e dissecando isso. Então, se você quiser fazer parte do meu seminário de empoderamento, é um plano de assinatura de R$ 35,11, tá? É muito barato. Tem aula toda quarta-feira, aula semanal. Não dá nem R$8 por aula. Então, assim, é muito em conta, é muito conteúdo que eu dou, é muito conhecimento espiritual e material, tá? Então, quem quiser fazer parte, fique à vontade do meu seminário de empoderamento. Também é na descrição da minha bio, tá? Clica lá no link da descrição que tem tudo. Tem workshop, tem assinatura de seminário. Se vocês quiserem receber o meu e-mail todo domingo, que é um resumo da semana, mais a indicação com séries, livros e etc., também na descrição. Clica lá na descrição que tem um monte de coisa para vocês verem, tá bom? Então, gente, gratidão. Domingo teremos a oração, tá? De Mãe Maria, não se esqueçam, todo domingo. E quem for participar do workshop que já comprou aí, a gente se vê sábado, 8 horas da manhã, juntos, tá bom? Sábado e domingo. Estejam atentos à plataforma, tá? Um beijo e abraço para vocês. E quem quiser, a garantia de vagas é o último momento, tá? Beijo, tchau, tchau. Fiquem com Deus.